O presidente Jair Bolsonaro fez críticas à atuação da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, no caso da prisão de Adélio Bispo, aquele homem que foi o autor da facada contra ele ano passado durante a campanha eleitoral. Segundo Bolsonaro, a OAB impediu que o advogado de Adélio tivesse o sigilo telefônico quebrado. Jair Bolsonaro foi além, acabou atacando diretamente a memória do pai do presidente da OAB, que desapareceu durante a ditadura militar. Vou falar sobre isso com o Nilson Clava. Nilson, boa noite para você. O presidente Bolsonaro deu algumas declarações e tudo começou por conta desse contexto. Na verdade, estava se falando sobre o Adélio Bispo e acabou terminando nessa declaração que mexeu aí com muitas coisas. Boa noite, Leilane, a você, a todos que nos acompanham ao vivo aqui na Globo News. Exatamente, começou justamente nesse questionamento feito pelo presidente Jair Bolsonaro a respeito da atuação da Ordem dos Advogados do Brasil no caso Adélio Bispo, Adélio Bispo, que foi o autor da facada no presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral. O presidente questionou qual a intenção da OAB durante essas investigações, usando ali como argumento o fato, segundo ele, da OAB ter impedido que a Polícia Federal entrasse no celular de um dos advogados de Adélio. Lembrando que a Justiça definiu Adélio como inimputável, ou seja, isento de culpa por conta de doença mental, por isso ele está no manicômio e não numa prisão. Então o presidente Jair Bolsonaro começou fazendo críticas à OAB, fazendo críticas a essas investigações a respeito do caso Adélio Bispo. Vamos ver então o que ele disse a respeito disso. Por que a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados? Qual é a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Então a gente viu aí a fala do presidente Jair Bolsonaro questionando a atuação da OAB nesse caso específico de Adélio Bispo, da facada durante a campanha eleitoral, e logo após a fala dele, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, e o próprio conselho ali da OAB se pronunciaram a respeito disso, dizendo que tanto os direitos quanto as prerrogativas da advocacia devem ser mantidos e respeitados. Vamos dar uma olhada então no pronunciamento deles. Em nota, a OAB reforçou a defesa da advocacia, especialmente de seus direitos e prerrogativas, violados por autoridades que não conhecem as regras que garantem a existência de advogados livres e independentes. A nota afirma ainda que a diretoria, o Conselho Federal e o Colégio de Presidentes das 27 seccionais da OAB repudiam as declarações do presidente da República e permanecerão se posicionando contra qualquer tipo de retrocesso na luta pela construção de uma sociedade livre, justa e solidária e contra a violação das prerrogativas profissionais. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, também rebateu as declarações do presidente Bolsonaro contra o sigilo dos advogados. Disse que, a respeito da defesa das prerrogativas da advocacia brasileira, asseguro que permaneceremos irredutíveis na garantia do sigilo da comunicação entre advogado e cliente. Garantia que é do cidadão e não do advogado. Vale salientar que, no episódio citado na infeliz coletiva presidencial, apenas o celular de seu representante legal foi protegido. Jamais o do autor, sendo essa mais uma notícia falsa a se somar a tantas. O que realmente incomoda Bolsonaro é a defesa que fazemos da advocacia, dos direitos humanos, do meio ambiente, das minorias e de outros temas da cidadania que ele insiste em atacar. Olha, além dessa questão, das críticas que o presidente fez a respeito da atuação da OAB nesse caso, Adélio Bispo, o presidente Jair Bolsonaro, como você bem disse, Leilane, também atacou a memória de Fernando Santa Cruz, que é pai de Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. O presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte, que se Felipe Santa Cruz quiser, ele pode contar como o pai dele desapareceu durante o governo, durante a ditadura militar. O presidente Jair Bolsonaro disse que Fernando Santa Cruz foi morto por um grupo
terrorista. Mas a própria Comissão da Verdade já estabeleceu ali e colocou depois do resultado, né, da pesquisa que o pai de Felipe Santa Cruz, Fernando Santa Cruz, foi morto por agentes do Estado. Lembrando aqui um pouco, né, da história de Fernando Santa Cruz, ele que ficou desaparecido em 1974, ele atuou no movimento estudantil e participou também da Juventude Universitária Católica, que é um movimento da igreja reconhecido pela hierarquia eclesiástica. Depois, ele integrou aquele grupo chamado Ação Popular, que é uma organização de esquerda que atuou contra o regime militar. Fernando desapareceu, como eu disse aqui, em 1974, quando iria se encontrar com um colega militante seu, né, em 74. E segundo o livro, Direito à Memória e à Verdade, produzido pelo próprio governo federal, Fernando e esse colega militante foram presos juntos em Copacabana por agentes do DOI-CODE do Rio de Janeiro em 23 de fevereiro daquele ano, em 1974. Então, vamos dar uma olhada no que o presidente Jair Bolsonaro falou a respeito do pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Fernando Santa Cruz. Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no preso militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Eu conto para ele. A versão, não é a minha versão. Aqui, a minha vivência, né, me fez chegar a essas conclusões, né, naquele momento. O pai dele integrou a Ação Popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco. Okay? E veio desaparecer no Rio de Janeiro. Olha, depois dessa fala do presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e também a Ordem dos Advogados do Brasil se pronunciaram a respeito dessa fala do presidente Jair Bolsonaro, né, do ataque ali à memória de Fernando Santa Cruz. O presidente da OAB, filho de Fernando Santa Cruz, disse o seguinte, que o presidente Jair Bolsonaro criticou o que ele chamou de crueldade e falta de empatia por parte do presidente da República. E também a Ordem dos Advogados do Brasil criticou essa fala do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que todos, inclusive o presidente da República, têm que se submeter aos princípios que estão estabelecidos na Constituição. Vamos dar uma olhada no que eles disseram. O presidente Santa Cruz afirmou que o mandatário da República deixa patente seu desconhecimento sobre a diferença entre público e privado, demonstrando mais uma vez traços de caráter graves em um governante, a crueldade e a falta de empatia. É de se estranhar tal comportamento em um homem que se diz cristão. Lamentavelmente, temos um presidente que trata a perda de um pai como se fosse assunto corriqueiro e debocha do assassinato de um jovem aos 26 anos. A nota diz ainda, abre aspas, meu pai era da Juventude Católica de Pernambuco, funcionário público, casado, aluno de direito. Minha avó acaba de falecer aos 105 anos, sem saber como o filho foi assassinado. Se o presidente sabe, por vivência, tanto sobre o presente caso quanto com relação aos de todos os demais desaparecidos, nossas famílias querem saber. Fecha aspas. A OAB também se manifestou. Em nota, disse que todas as autoridades do país, inclusive o senhor presidente da República, devem obediência à Constituição Federal, que o cargo de mandatário da chefia do Poder Executivo exige que seja exercido com equilíbrio e respeito aos valores constitucionais, sendo-lhe vedado atentar contra os direitos humanos, entre os quais os direitos políticos, individuais e sociais, bem assim contra o cumprimento das leis. E apresenta solidariedade a todas as famílias daqueles que foram mortos, torturados ou desaparecidos ao longo de nossa história, especialmente durante o golpe militar de 1964, inclusive a família de Fernando Santa Cruz, pai de Felipe Santa Cruz, atingidos por manifestações excessivas e de frivolidade extrema do senhor presidente da República.